Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu venho trazer hoje um vídeo para vocês com a seguinte mensagem: deixa ir aquilo que não te faz bem. E isso tem a ver com o tempo, isso tem a ver com relacionamentos. Então fique aqui comigo até no final desse vídeo. Vai ser talvez um vídeo um pouquinho longo, porém é um vídeo de extrema importância que eu gostaria que vocês entendessem o quanto é importante a gente observar o nosso tempo, a gente dar importância ao nosso tempo, principalmente nessa velocidade que nós estamos hoje, nessa busca incessante por algo que muitas vezes inalcançável. Então, assim, eu gostaria muito que vocês ficassem comigo juntinhos aqui até o final do vídeo para que a gente possa discutir um pouquinho sobre esse assunto. E assim, eu acredito muito que a gente fica mais feliz, se é que a gente pode dizer assim. Vocês sabem que eu prefiro muito mais o conceito de realização do que o conceito de felicidade. Às vezes o conceito de felicidade, quando ele nos ocorre, ele vem muito vazio e a gente acaba limitando a felicidade em alguns momentos. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando assim de se sentir satisfeito, mesmo tendo problemas e dificuldades na vida. Às vezes tem formas que as pessoas compreendem a felicidade excluindo as dificuldades da vida. Isso não é verdade. Nenhuma pessoa pode viver fora das dificuldades da vida. E nem por isso nós somos impedidos de sermos felizes. Quando a gente fala em realização humana, parece que nós compreendemos que as dificuldades como partes irrenunciáveis na nossa vida. Então eu me sinto mais realizado na medida que eu me sinto tendo uma boa relação com o meu próprio tempo. Então, assim, existem pessoas assim que precisam refletir. Eu tenho acompanhado uma pessoa com síndrome de burnout, né? Quando o excesso de trabalho nos adoece. Burnout é todo um processo de desequilíbrio mental mesmo, nascido dos nossos excessos, sobretudo no trabalho. E não apenas só no trabalho, mas também o excesso de informação que a gente tem captado. Então, eu tenho acompanhado a história dessa moça com esse transtorno, né? Que é um transtorno assim, que parece assim que não tem nada a ver com relacionamento, esse assunto que eu tô falando com vocês, mas o nosso canal, ele é um canal de relacionamento e não especificamente um relacionamento homem e mulher. Então, essa síndrome de burnout, eu não sei falar essa palavra de burnout, ela é exatamente o excesso. Ela é uma estafa mental muito grande, provocada atualmente, comprovadamente, principalmente pelo excesso de trabalho, mas também existem outros fatores que desencadeiam essa síndrome, mas ela está basicamente relacionada à velocidade que a nossa mente quer acompanhar as coisas, porém a velocidade que a nossa mente quer acompanhar as coisas não é a mesma velocidade do nosso tempo. E aí, como nós temos a dificuldade de lidar com momentos presentes, a gente pode observar que cada vez que se passa, a gente está mais assim. Se isso foi característica de outros tempos, de outras épocas, eu posso dizer que nós estamos praticando muito essa incapacidade de lidar com o mundo presente. Tem sido algo constante na nossa vida. Na medida que eu falo, você pensa aí naquilo que você vive, nas suas dificuldades também. Pode observar, dificilmente nós estamos inteiros naquilo que nós estamos fazendo. Dificilmente nós estamos inteiros naquele lugar que nós estamos. Por exemplo, eu acabei de chegar do trabalho, pode ser que eu esteja aqui falando com vocês, mas o meu coração já esteja lá em outro lugar que eu gostaria de estar agora. E porque eu estou ansioso para chegar em casa depois do trabalho, eu acabo não fazendo perfeito
eu acabo não fazendo perfeito aquilo que foi me designado fazer agora. Então eu acabo nunca estando aonde eu deveria estar. Eu nunca estou onde o meu corpo deveria estar. Estranho isso, né? Mas assim, eu falo isso, não é que eu não estou aqui agora, muito pelo contrário. Estar aqui agora para mim é algo prazeroso. Poder ter esse momento com vocês, olhar para vocês, falar algo que incentiva a vida de vocês, realmente é algo que eu estou no lugar que eu gostaria de estar e falando com pessoas que eu gostaria de falar. Porque as pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que são pessoas importantes, para mim, são pessoas muito importantes para mim. Então, eu estou agora exercendo uma coisa que nós deveríamos exercer a todo momento. Estar fazendo o que eu gostaria de fazer no lugar certo. Mas não é sempre que isso acontece. Geralmente, você pode observar, eu sempre peço, tenha suas próprias experiências, observe como você age, quais são as suas dificuldades, porque a gente está aqui para se ajudar. Então, a gente nunca consegue colocar a nossa totalidade naquilo que a gente faz, entendeu? Eu estou muito satisfeita de estar aqui agora com vocês, sobretudo neste tempo que eu tô assim acelerada, né, com trabalhos, entendeu? Principalmente nesses momentos que eu tô com 1000 coisas para fazer, agora eu tô tendo a possibilidade de estar aqui falando com vocês, entendeu? Então assim, é um momento especial para mim esse momento. E são raros esses momentos, entendeu? E estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, conversar com vocês, falar com vocês, falar das dificuldades que são nossas. Agora há pouco tempo, agora há pouco tempo eu estava assim, desculpa gente que eu tô ainda gripada, né? Então assim, às vezes eu baixo a cabeça exatamente por isso, para olhar aqui minhas anotaçõezinhas. Mas enfim, há pouco tempo eu estava participando de uma reunião e as pessoas estavam comentando sobre essa necessidade da gente estar fazendo as coisas nessa velocidade, entendeu? E a gente acaba não dando tempo nem mesmo para nossa espiritualidade, que é uma coisa tão importante. Entendeu? Ter direção espiritual é uma coisa muito importante. Nós precisamos de colocar o nosso coração na ordem da reflexão. Nós precisamos refletir a vida que a gente vive. Então, eu me sinto muito satisfeita de ter este espaço aqui há pouco tempo, né? Mas, enfim, está acontecendo nesse momento. Então, eu me sinto extremamente feliz de estar aqui nesse momento e grata. Mas eu não posso negar que em muitos momentos da minha vida eu não estou onde está o meu corpo. Eu não estou onde está o meu corpo. A minha cabeça está longe. E a gente sabe que não pode separar o corpo da alma, não é mesmo? Isso é apenas uma forma de me expressar. Mas quando eu digo que eu não estou aqui, ou quando eu estou ali não estou lá, é porque o meu pensamento está em outra situação. Essa semana eu estava falando sobre isso. Nós estamos conversando com uma pessoa e ela está mexendo no celular. Às vezes está falando de coisas sérias, de coisas importantes, de coisas que somos na vida, e o outro, por sua vez, ao invés de estar com a gente, escutando, olhando na gente, porque é importante a gente olhar no outro, né? Enquanto a pessoa fala, a pessoa está longe, falando com uma outra pessoa, cuidando de outra situação, que não aquela que está ali diante da gente naquele momento. Isso é até um desrespeito. E muitas vezes nas nossas relações familiares, a gente basicamente não consegue ficar socializado. E se a gente reclamar, a pessoa ainda diz, mas eu estou prestando atenção no que você está falando, mas não está. Ela está me dando um pouco de atenção, mas não é a atenção que eu gostaria de ter para tratar daquele assunto. É claro que se for um assunto trivial, mas se for uma situação que eu preciso da atenção daquela outra pessoa, é uma falta de respeito com quem fala. Mas nós estamos assim. Nós estamos com dificuldade de ficar aonde está aonde estamos nós. E aí,
E a gente começa a criar uma indisposição interior que pode até chegar a virar uma doença. Como eu falei, entendeu ali, naquele caso da menina com o síndrome de burnout, as doenças causadas pelo trabalho estão intimamente ligadas à insatisfação. A pessoa está insatisfeita, ela vai para cumprir o tempo, não tem satisfação em fazer aquilo que faz, em trabalhar naquilo que trabalha, e consequentemente vai gerando um mal-estar emocional que mais cedo ou mais tarde estoura de alguma forma, diversas formas, um desequilíbrio psiquiátrico ou até mesmo problemas físicos, porque as nossas insatisfações emocionais, elas desabam no corpo. É no corpo que tudo isso está acontecendo. Então, eu tenho uma situação ruim ocupando a minha mente, porque está sob o poder de um pensamento ruim, opressivo, ela acaba criando disfunções para o resto do meu corpo. Todo o nosso organismo, todo o nosso funcionamento está intimamente ligado ao cérebro, onde tudo acontece. É onde acontecem as nossas emoções. Eu já falei, acho que sobre isso em algum momento. Quando a gente quer falar de afeto, nós usamos a metáfora do coração. Ai, meu coração está muito machucado, meu coração está ferido. Não é verdade? Mas isso é apenas um simbolismo. A gente fica ferido no cérebro. É o pensamento. É aqui onde tudo é arquitetado. É onde eu sei que eu sou eu. É você. É no nosso cérebro que nós temos as informações afetivas. E tudo isso manda recado para o resto do corpo. Então, há muitas insatisfações emocionais, frutos desse jeito de viver estranho, que repercutem no nosso corpo. Interessante que já falamos tanto sobre ter escolhas. Eu acho que você mesmo, nas suas rodas de conversa, vira e mexe, você fala dessa dificuldade que você está tendo com o tempo. E por que a gente não toma decisões favoráveis? Por que nós adiamos tanto, se nós já sabemos que estamos adoecidos por causa da nossa relação estranha com o tempo, de nunca estar onde queremos estar, ou às vezes de protelar decisões que modificariam a nossa maneira de lidar com o tempo, porque não há outra forma de modificar a relação que você tem com o tempo, a não ser decisões. Eu acho que eu já falei isso com alguma pessoa, né? Mas isso nunca é demais dizer. Eu tive uma época que eu fiquei muito doente, tive que tomar remédio. 20, 30 dias depois eu já estava mais equilibrada. Os remédios, eles me provocaram melhora. Eu já tive síndrome do pânico, agora vem essa síndrome de burnout, depressão. Sabe exatamente como a gente precisa da medicação. A medicação, ela é fundamental. Às vezes o que está faltando em nós é química. O organismo, por causa do estresse que a gente vive, nós não temos a produção hormonal que nós deveríamos ter. Nós não temos, por causa da nossa alimentação desregrada, descuidada, a gente não tem os nutrientes necessários justamente por não termos uma atividade física, por não produzirmos as enzimas, os hormônios necessários para o bem-estar, porque o nosso corpo, todo ele é movido por hormônios. Hormônios para acordar, hormônios para ficar mais feliz, hormônios para dormir. Nós somos um mecanismo regular o tempo todo por reprodução hormonal, que é o primeiro a sofrer quando a gente tem um período de estresse. É o primeiro a sofrer quando a gente não se dá conta, a gente não dá valor ao nosso tempo, quando a gente não dá valor às companhias que a gente tá desenvolvendo, quando a gente se permite a conviver com pessoas que não estão nos agradando, quando a gente não consegue dizer não, quando a gente ocupa o nosso tempo com coisas que não nos agregam em nada e a gente faz isso simplesmente para agradar alguém.
entendeu? A gente se fragiliza, a gente se mata aos pouquinhos, cada dia que passa, a gente se mata aos pouquinhos por não ter o poder da decisão, de controlar o nosso próprio tempo, e o nosso próprio tempo ele tá designado a ser decidido por nós em tudo, com quem a gente gostaria de estar convivendo, aonde a gente gostaria de realmente estar. Então isso é muito importante, e por isso eu adoeci. Eu posso estar doente por estar doente por estilo de vida. O meu estilo de vida vai me adoecendo. Se eu como mal, se eu não durmo bem, se eu atraso meu descanso, se eu negligencio o meu tempo de descanso, fazendo coisas que poderiam esperar, se eu não faço esforço para colocar na agenda do meu dia um momento para atividade física, para o cuidado do meu corpo, é muito provável que mais cedo ou mais tarde eu receba a fatura, eu adoeça, porque quimicamente eu fico desorganizada, e tudo em nós é química. O nosso organismo, ele é muito inteligente, gente. Nós produzimos químicas para tudo, mas se nós negligenciamos o nosso cuidado com o corpo e com a nossa mente, lamentavelmente, o organismo não consegue, durante muito tempo, dar aquilo que precisa para a gente se manter bem, para a gente se manter muito bem. Então, quando eu fiquei doente e tive melhora, que o medicamento me trouxe, a primeira decisão, e foi a mais sensata, já que agora o medicamento está me equilibrando, eu vou tomar as decisões necessárias para interferir naquilo que está me adoecendo. E o que está me adoecendo? Que ficou claro como dia? A minha lida com o tempo. A minha lida com o tempo, a minha lida com pessoas que eu não gostaria de estar convivendo, pessoas que não condiziam com as minhas expectativas, que também é um problema, as expectativas que a gente cria. Só um minutinho que eu vou virar o ventilador aqui pro meu lado, porque o calor tá terrível. Então, assim, a lida, né? Então, isso fez me adoecer. O fato de eu não controlar essa situação, conviver com pessoas que eu não gostava de conviver. Não é que as pessoas eram ruins, porém aquilo que as pessoas acreditavam não era aquilo que eu acreditava. O trabalho que eu fazia não era o trabalho que eu gostaria de fazer. Conviver com pessoas que eu não gostaria de conviver, mas eu convivia porque eu achava que eu era obrigada a conviver naquilo ali. E aí então o corpo padece. Então, assim, é muito importante a gente controlar o nosso tempo, a gente controlar aquilo que a gente realmente deve acreditar que faz ou não bem a gente. Então, assim, muitas vezes da minha vida eu me matei aos poucos por não dar valor ao tempo. Gente, meu cabelo vai ficar assim porque aqui tá um calor insuportável. Eu tive que colocar o ventilador diretamente na minha cara. Inclusive, esse vídeo vai sair com leve ruidinho, é por causa do ventilador. Então, assim, eu não soube lidar com o tempo. Definitivamente, eu não nasci para viver na correria com pessoas que não falam a mesma língua que eu. Não é próprio do meu jeito de ser. Entende? Há pessoas que não conseguem viver de outro jeito, gostam de correria, sabe? Isso não é problema. Mas eu não. Eu não. Hoje eu gosto de ficar. Eu tenho prazer em ficar. Eu tenho prazer de ter o meu lugar. Mas de repente eu tinha um lugar que não me permitia ficar onde eu gostaria de estar. Eu estava o tempo todo para lá e para cá, vivendo a vida dos outros. E isso foram anos. Então, no momento que eu me senti tranquila, no momento que eu me senti em paz, equilibrada, eu posso dizer assim, eu comecei a tomar decisões na minha vida. E ainda estou tomando decisões na minha vida. Porque se eu não tomar decisões na minha vida, eu não estou sendo justa comigo. Com as medicações, com as pessoas que me acompanham, com os amigos que estão interessados na minha recuperação, com a minha família,
com aqueles que de fato ficam preocupados com a gente, né? Não é porque é família que tá todo mundo preocupado com a gente. Aliás, boa parte das nossas famílias só nos interpretam como caixas eletrônicas. Só lembra da gente se precisa de dinheiro ou de algum favor. Eu falo daquelas pessoas que estão de fato preocupadas com a gente. E que a gente tem que prestar atenção nelas, que se interessam pelo nosso bem-estar. E eu tenho certeza que você também tem pessoas, se você estiver passando por essa dificuldade que eu passei, que eu ainda estou na transformação de cada dia melhorar, você também tem pessoas que se interessam por você, você tem pessoas que realmente querem o seu bem. Então é importante que esse tempo que eu falo também seja empenhado para essas pessoas. Sabe? Então eu fui lá no tabuleiro da minha vida e comecei a entender, eu preciso modificar isso, preciso modificar aquilo, porque senão eu vou ficar adormecida. Não, eu nem digo adormecida, é um termo até impróprio, dá a impressão que eu tô dormindo o tempo todo, né? Eu vou ficar entorpecida, né? Eu tô entorpecida pelo efeito das medicações, eu tô me sentindo bem e vou continuar vivendo com os mesmos motivos que sempre me adoeceram. Isso não é inteligente, nem para mim, nem para você. Não é inteligente continuar a viver provocando aquilo que te adoece. Porque mais cedo ou mais tarde, os remédios, eles vão perder a capacidade de fazer com a gente aquilo que as minhas atitudes deveriam fazer. É claro que depois o remédio auxiliado com uma atitude que modifica a minha vida, faz maravilhas em nós. Porque ele não está trabalhando sozinho. E você não está julgando sobre aquele remédio a responsabilidade de lhe curar. Entende? Por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque nós estamos todos muito adoecidos fisicamente, psiquicamente e emocionalmente. Física, doenças físicas, doenças emocionais, né? Doenças espirituais estão extremamente ligadas e tem tudo a ver com o tempo. Doenças psíquicas, eu não sei falar esse nome, gente, porque a nossa lida com o tempo, em algum lugar aí, nós estamos negligenciando. E tem tudo a ver com relacionamento. Ou porque nós não temos tempo de cuidar de nós, ou porque nós estamos nos impondo com coisas na qual não foram feitos pra gente, entendeu? Isso é importante demais a gente saber administrar. Eu preciso fazer a atualização da minha identidade, eu preciso olhar para mim, para minha essência, perceber tudo aquilo que me envolve, quais são as minhas escolhas, aquilo que eu tenho feito e muito honestamente dizer para mim se tudo isso que eu tenho feito tem realmente a ver comigo e com você que está aí me ouvindo. Eu não posso gastar os meus dias, o meu tempo estando num lugar que não tem nada a ver comigo. É como uma menina que eu conheço. Ela é música. Você já imagine colocar ela para fazer alguma coisa que não tem nada a ver com ela, que é fazer música, mas às vezes é preciso para sobreviver. Mas todas as aptidões levam a pessoa para aquele lugar. É muito triste a gente ver pessoas que gostam de fazer algumas coisas, né? Que gostam de fazer... Gente, eu vou ter que tomar uma aguinha aqui, só um minutinho. Voltei, gente. Mas então, pessoas que talvez tenham que trabalhar... Pessoas que têm que trabalhar muitas vezes em algo que não gosta, isso é uma agressão para elas. É como eu estava falando, eu conheço uma menina que ela é música, trabalha na área da música, mas é um dom que ela tem muito bonito e ela não consegue exercer essa função todo o tempo porque
ela não consegue, a arte muitas vezes, né? Ela é uma artista, muitas vezes esse dom que ela tem não consegue suprir as necessidades financeiras dela. Então, muitas vezes ela precisa de fazer algo que ela não gosta, entendeu? Para poder suprir as necessidades financeiras. Então, muitas vezes é necessário fazer isso. Então, assim, é comum fazer isso. O triste é você ter que fazer isso o tempo todo. Então, isso não é legal. Você ter que estar o tempo todo gastando o seu tempo, empenhando o seu tempo naquilo que não te faz bem, naquilo que vai te matando aos poucos. Então, isso é muito triste. Convivendo com pessoas que não tem nada a ver com a gente, sabe? Seja no relacionamento, seja no seu âmbito de amizade, você ter que ouvir pessoas falarem com você algo que não diz respeito a você, que não diz respeito à sua essência, que te agride, que muitas vezes te desrespeita, e você, por não ter esse domínio, por você não ter essa sapiência de quão é importante o seu tempo, porque ele é tão rápido, ele é tão passageiro, você acaba convivendo ali e não dando atenção ao seu tempo. Você acaba convivendo com pessoas extremamente tóxicas, pessoas que te fazem mal, entendeu? Exercendo funções que talvez para ter um pouco mais de dinheiro, que não te agrega uma satisfação na sua vida. Então isso é se matar aos poucos. Isso é agressivo. Então, assim, é muito triste essas pessoas que têm que fazer uma coisa que não condiz, né? Que não condiz com aquilo que não dá certo, entendeu? Desculpa, gente, é porque o telefone acabou tocando. Então, assim, a gente tem que conviver com coisas e fazer coisas que não são aquilo que a gente realmente veio para fazer. É agressivo, é muito dolorido, é muito doloroso, é dolorido ter que fazer essas coisas. Então, assim, muitas vezes a gente acaba fazendo escolhas na nossa vida que são sacrifícios muito grandes. Então, e principalmente na profissão, e muitas vezes por falta de ver os sinais, ver os sinais, né, que algumas pessoas trazem pra gente, que são que não somam na nossa vida, a gente acaba convivendo ou fazendo alguma coisa, digamos assim, no nosso trabalho, que talvez não é aquilo que a gente gosta de fazer, porém porque dá mais dinheiro, então a gente acaba ali fazendo aquilo e não sendo feliz. Então não vale a pena, isso é agressivo com a gente mesmo. Quando a gente faz as coisas que a gente gosta, mesmo que não dá dinheiro, a gente faz com alegria. É muito triste a gente ter que trabalhar numa situação, ou no lugar, no ofício, que não tem nada a ver com a gente. É por isso que você que tá aí, que tem filhos, que tem processo de escolhas, deixa os filhos se manifestarem naquilo que eles gostam. Lá se foi o tempo em que a gente obrigava filho a fazer aquela faculdade, porque essa era a profissão do seu pai, essa é a profissão de sua mãe, e você tinha muito orgulho deles, tá bom. Mantenha essa alegria, esse orgulho que você tem dos seus pais, mas não imponha que eles vivam aquilo que você gostaria que você tivesse vivido, porque essa é a sua lida com o tempo. Esse tempo não vai voltar. O tempo que você está sendo infeliz num determinado lugar, num relacionamento, numa situação, esse tempo não volta. Esse tempo não vai voltar. Tome decisão que seja favorável a você. E, consequentemente, você favorece as pessoas que estão ao seu redor. Porque gente feliz não incomoda outras. Não é mesmo? Pode observar. As pessoas mais difíceis, aquelas que estão sempre aborrecidas, sempre chateadas com a própria vida, elas têm dificuldade de ver a alegria, de ver a felicidade da alegria dos outros. São pessoas pesadas, difíceis. Por quê? Porque não estão felizes na lida com o tempo. Então, a lida com o tempo, a sabedoria da lida com o tempo é fundamental para que nós tenhamos a satisfação. E você perceber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com a pessoa certa. Nada pode ser superior a essa alegria, gente.
Nada é melhor do que saber que a gente está fazendo a coisa certa. Porque lá você vai enfrentar dificuldade, mas você vai enfrentar com alegria. Se você escolheu a profissão de fato você gosta, ou companhia que você gosta, o que vai te deixar, que nem vai te deixar você tão rico? Porque as pessoas querem resultados que dão mais dinheiro, né? Muito embora hoje em dia, eu ando percebendo as gerações mais jovens muito mais interessadas em ficar realizados, em ficarem felizes, do que acumulando dinheiro. Aliás, eles olham para nós, olham para os pais que trabalharam a vida inteira, que não tiveram nem tempo de desfrutar do resultado do trabalho, com crítica. E eles falam, eu não quero viver assim. Quantos pais hoje estão com dificuldade de passar as suas empresas para os filhos? Porque eles olham para os pais, observam como eles viveram esse tempo que tiveram aquela empresa, percebem que não foram felizes porque ficaram administrando para ter dinheiro, para isso, para aquilo. Eles olham, ixi, quero isso para mim não. A transição é muito difícil. Porque às vezes os nossos filhos estão olhando para nosso jeito de viver, estão tendo muita sabedoria, muita sensibilidade de perceber que nós não soubemos lidar com o tempo. E eles não querem cometer o mesmo erro. Eles estão certos. Não tenha vergonha de repente, perceber que você está precisando de um conselho do seu filho. Ele está mais livre do que você. Ele está tendo mais condições de lhe ajudar com conselho do que você a ele. Às vezes os papéis se invertem, não tem nenhum problema não. Às vezes o seu filho já está desfrutando de uma liberdade, de uma coragem de ser quem ele é, que chega até te incomodar. Incomoda porque nós, quando não conseguimos alcançar o melhor de nós, a gente tem uma tendência a querer que os outros também não alcancem o melhor deles. Então tem muita gente jovem que está conseguindo viver com responsabilidade. Eu não estou falando de libertinagem, eu estou falando de fato levar a sério a realização humana. Então para isso eu quero trabalhar com isso, eu nasci para isso, não importa que eu vou ganhar menos, entendeu? Mas eu quero fazer aquilo que me dá prazer, satisfação. E você fique tranquilo, porque lá onde dá satisfação, ele também vai encontrar dificuldades da vida. E às vezes ele tem esse discurso, aí eles querem o que é mais fácil. Não. Até onde a gente é feliz, a gente tem dificuldades. Só que são as dificuldades certas. Uma coisa é eu ter dificuldade enfrentando o desafio do meu ofício, do meu modo de viver e estar feliz assim. Outra coisa é eu viver nos desafios de uma situação que não é minha, que não é para mim, que não tem nada a ver comigo. Aí sim é um sofrimento dobrado. Por isso, a gente tem que ficar atento. Deus acorda a gente o tempo todo para isso, para que a gente seja as pessoas certas nos lugares certos. E vale a pena a gente refletir sobre isso todos os dias antes de dormir. Hoje eu fui quem eu poderia ter sido? Hoje eu fiz o que de fato me caberia fazer? Eu fui honesto comigo mesma? Eu busquei a melhor parte? Eu fui honesta em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades para ter condições de assumir o meu lugar? Isso é um indicativo de realização diária. Quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. E está medindo, sabe, não existe régua para saber o quanto a gente já é cristão. Mas alguns indicativos interessantes para a gente prestar atenção. Um deles é a qualidade das nossas amizades. Nós temos bons amigos? Nós construímos bons amigos? Sabe, eu acho interessante que muitas vezes a gente trabalhando, a gente pode conhecer bons amigos.
Ali talvez a gente encontra pessoas ali que estão vivendo a mesma busca e a gente acaba ficando cada vez mais exigente no que diz respeito a relacionamentos. Quanto mais a gente cresce em Deus, maior é a nossa seletividade para os nossos relacionamentos. Não é que a gente vai desprezar as pessoas, que a gente vai ficar arrogante, orgulhoso. Não, pelo contrário. A experiência com Jesus, ela vai nos simplificando. E porque a gente vai ficando mais simples, a gente fica sem rodeios para dizer aquilo que queremos ou não. Há pessoas que às vezes a gente tem aquele milindre de nunca poder dizer a verdade. Se sabe que aquele relacionamento de amizade, de proximidade já não está te fazendo bem, porque aquela pessoa só lhe procura para fazer fofoca, ela sempre lhe induz a ficar extraído de você aquilo que você tem de pior. Eu sempre gosto de dar alguns exemplos. Um homem casado, por exemplo, que quer ser fiel à esposa e aos seus filhos, à sua família, ele precisa saber muito bem com quem ele anda. Quais são os companheiros, digamos assim, que têm influência sobre ele? Se ele quiser ser fiel, é claro que ele não vai poder abrir guarda, baixar a guarda, para que pessoas que não estão nem um pouco interessadas na fidelidade da família estejam por perto e influenciando. Então, às vezes, nós, nos nossos relacionamentos, nem sempre a gente tem esse discernimento de perceber quem é que deveria estar mais próximo de nós nesse momento da nossa vida. Da mesma forma que quando nós estamos doentes, nós precisamos de encontrar os médicos, a amizade é a mesma coisa. Quando nós estamos fragilizados, nós temos muitas necessidades de termos pessoas de confiança ao nosso redor. Sabe, eu me lembro que quando eu tive nas piores crises que eu tive, foi isso que me sustentou. Foi reconhecer pessoas quando eu olhava do lado, pessoas que eu confiava. E a confiança é a fruta do tempo, né, gente? Não adianta a gente querer confiar da noite pro dia. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os novos que chegaram, né? Não é que a gente vai fechar as portas para novas amizades, né? Não é isso não, mas é você ficar atento se essas pessoas que acabaram de chegar já são dignos de você, de entrar na sua vida. Confiança é gradual, até nisso a gente lança a nossa ansiedade, nós queremos ficar da noite pro dia amigos, já queremos acelerar o tempo. Isso tem muitos riscos nessas atitudes, nessas escolhas, né, que a gente faz do dia para o outro. Quando a gente fala da lida com o tempo, eu gosto muito de um texto de Eclesiástico, que você já deve ter escutado muitas vezes. Tudo tem o seu tempo. Eclesiástico 3. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do sol. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de lamentar, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Tempo de procurar e tempo de prender. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Esse texto é muito interessante porque ele pega os principais verbos que fazem parte da nossa vida e mostra entre uma realização e outra há um tempo necessário. É igual quando a gente se corta, por exemplo. Quando você corta aí um dedo seu,
Você talvez não precisou dar um ponto aí. A gente vai ter o tempo da cicatrização. É o tempo do corpo. É o tempo do organismo reunir, né, todos os elementos para poder fazer essa cicatrização. E só vai poder mexer de novo, depois que a casquinha cair. Se quando começar a cicatrizar, você for lá e mexer novamente por curiosidade, de ansiedade, o que acontece? Você atrasa o processo. E às vezes nós fazemos a mesma coisa com as nossas questões. Uma pessoa, por exemplo, que está precisando se libertar de um vício, ela tem que ir dia por dia. Às vezes nem é dia por dia, é hora por hora. Quando é dependência, dependendo da dependência, nós precisamos vivenciar 1 hora de cada vez. Venci o vício, o álcool aqui agora. Durante essa hora eu consegui ficar distante do copo, né? Estabeleça uma nova luta para uma nova hora, para esse novo tempo. E assim a gente vai. Agora, se eu achar que eu tô curado e pegar o copo só vou dar uma cheiradinha, a gente volta a estaca zero. O mesmo a gente faz e percebemos acontecer com outras pessoas quando elas estão tentando se libertarem de relacionamentos abusivos, por exemplo. Porque o relacionamento abusivo é aquele que... Eu vou dar um exemplo simples, aquele namoro que você sabe que só faz mal, a pessoa não lhe quer bem, te usa o tempo todo, te trai o tempo todo, te trata mal, mas você gosta dessa pessoa. Ai, mas eu não consigo me libertar, eu não consigo viver longe. Pois é. Entre a decisão de que você precisa fazer alguma coisa por você para ter um resultado final, de uma libertação, há um tempo. Você não sabe nem precisar quando será. Mas o fato é, se você não vive a vitória de estar distante, você nunca vai se libertar dessa pessoa. Você será eternamente dominada por ela. Viverá eternamente aquela relação dominante que lhe faz mal, que te desfavorece. Eu lembro que eu acompanhei uma menina uma vez que ela tinha um namorado. Ela já tinha apanhado várias vezes do namorado. Violência física mesmo, sem contar a violência emocional, que foi justamente afastá-la de todos os amigos. No primeiro momento, ela foi deixando de ter os vínculos que ela tinha de amizades, deixou de estar com aquela amiga que antes era muito próxima, deixou de tudo porque ele impunha. Aos poucos ele ia semeando discórdia, ele ia falando mal daquelas pessoas para ela, e, enfim, ele queria que ela ficasse desprotegida. Porque um amigo pode alertar, né? Olha, abre o olho, esse cara não presta não, esse cara vai te fazer mal. Quanto mais sozinho a pessoa estiver, mais fácil ela fica de ser dominada. E depois que ela afastou de todos os amigos dela, começou a afastar da família dela. E para mim ele foi o primeiro passo que eu percebi, entendeu? É o primeiro passo que eu percebi que é uma pessoa que convive comigo. Eu percebi que não estava certo, porque quem nos ama faz questão que estejam perto as pessoas que também nos amam. Entende? Então, assim, são esses detalhes que a gente tem que prestar atenção, porque isso tudo, os relacionamentos, é tudo que eu tenho falado aqui nesse vídeo como forma de reflexão para a vida da gente, coisas que eu vivi, coisas que eu vivenciei, problemas de saúde. Então tudo está relacionado ao tempo e não tem como você viver um relacionamento, não tem como você ter uma vida aí fora se você não tomar posse do seu tempo, se você não entender o quão valioso é o seu tempo e tão passageiro, tão rápido que ele é. Então assim, eu peço a Deus que vocês
que vocês prestem atenção no tempo de vocês, porque ele é muito valioso, e que Deus abençoe, que todos vocês possam abrir os olhos, né, tirar o véu dos olhos de vocês, para vocês dar mais atenção ao tempo de vocês, entendeu? Para que vocês não estejam de corpo em um lugar e com a alma em outro lugar, apesar que isso, né, digamos que nunca é possível, mas digo, alma, pensamento, né, porque é muito ruim. Isso não é qualidade de vida, isso é você jogar o seu tempo de uma forma brusca fora. Viver relacionamentos que você não tá feliz, fazer coisas que não condiz com você, isso te gera muito sofrimento, te mata aos poucos, porque não só a infelicidade ela vai dominar a sua vida, mas também como as doenças físicas, como eu falei, que já aconteceu comigo. E que hoje eu posso estar aqui falando para vocês como uma forma de superação, mesmo que eu ainda esteja no processo, mas eu tenho a capacidade de vir aqui falar para vocês sobre isso. Então, toda a minha vida está relacionada a isso, ao tempo, ao trabalho, aos relacionamentos, às pessoas erradas que entraram na minha vida e que eu não tive capacidade de estabelecer o tempo, que eu não tive capacidade de controlar esse meu tempo. Então tudo isso gerou tanta coisa ruim em mim, mas que hoje eu posso vir aqui falar que eu estou no processo, que eu estou ótima hoje e que vocês se atentem a isso. Então, gente, o vídeo de hoje é só esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Desculpe alguma falha, desculpe a demora do vídeo, mas é que eu precisava falar. É um desabafo, mas é um desabafo reflexivo sobre a minha vida e sobre o tempo. Então, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.